Conteúdo sensível. Essa história contém temas de depressão, suicídio e desespero. Se você está passando por um momento difícil ou tem pensamentos de autolesão ou suicídio, procure agora uma ajuda ligando 188 ou acessando cvv.org.br. Naquela noite, como tantas outras, eu me deitei sem esperança, o corpo cansado, o coração oco. Fechei os olhos e pela milésima vez pedi para desaparecer. Pedi para escapar daquele mundo monótono e sufocante, onde os dias eram cinzas e as horas pareciam sempre iguais. Pedi um lugar diferente, um lugar onde eu tivesse amigos de verdade, onde existisse alguém que me entendesse, alguém que olhasse para mim sem desprezo ou indiferença. Pedi isso com tanta força que minha prece parecia um grito silencioso se dissolvendo no escuro. Então, algo aconteceu. Como um estalar de dedos, minha consciência se apagou. Simplesmente deixei de estar no meu quarto. Quando meus olhos se abriram, eu vi o teto rachando na minha casa. Vi cores, flores. Um jardim enorme se espalhava pelo meu redor como se fosse um quadro vivo. O ar era morno e perfumado. O sol acariciava minha pele e a brisa tocava o meu rosto com suavidade. Pela primeira vez em anos eu senti uma paz que era indescritível. Uma paz de verdade. Era como acordar depois de um longo pesadelo. Antes daquele momento, minha vida era só rotina. Eu acordava de madrugada, arrastava meu corpo para a fábrica de carvão, enchia meus pulmões de pó preto, voltava para casa tão exausto que mal conseguia falar. E o resto do meu tempo eu passava assistindo a televisão, olhando pessoas sorrirem, viajarem, viverem. Pessoas que pareciam ter recebido algo que eu nunca teria. Assistia para tentar esquecer da minha vida. Era um quarto escuro e um trabalho que me comia vivo. Eu não aguentava mais aquela vida. Era sufocante. Eu dormia no máximo 2 horas, pra então levantar e repetir tudo de novo. Sempre cansado, sempre invisível, sempre querendo sumir. Talvez em outro lugar minha vida fosse diferente. Talvez lá eu fosse visto. Sempre sonhei em ser notado. Pela minha arte, pela minha voz, ou simplesmente pela minha existência. Mas no meu mundo antigo, eu era um fantasma em meio à multidão. Agora, naquele jardim, era como se esse peso tivesse sido arrancado. O calor do sol dissolvia minha angústia e as cores vibrantes pareciam sussurrar: aqui, finalmente, você não precisa mais sofrer. Ao longe, vi uma figura se aproximando pelo caminho do jardim. Era uma mulher jovem, devia ter pouco mais de 20 anos. Seus passos eram leves, quase silenciosos, e havia algo de estranho no modo como a luz do sol parecia segui-la, como se ela mesma fosse um pedaço daquele lugar. Quando chegou perto, inclinou a cabeça para o lado e me olhou com curiosidade. Ela perguntou: qual é o seu nome? A voz dela era calma, suave, mas com um tom que me atravessou como uma lâmina. Demorei um instante para responder. Não falava com ninguém há tanto tempo, de verdade, que quase esqueci como era ter uma conversa normal. Então eu disse: meu nome é David. Ela sorriu, um sorriso quente, verdadeiro, como eu nunca tinha visto antes, pelo menos não direcionado a mim. Era um sorriso que carregava um peso silencioso, como se entendesse todas as minhas dores sem precisar perguntar. Ela
ela disse que seu nome era Júlia. Ela também falou que estava fazendo sua caminhada matinal. Eu engoli em seco. Algo dentro de mim sabia que aquilo não era normal. Eu disse então que não era dali. Eu era de uma terra bem distante. Os olhos dela, grandes e gentis, brilhavam de uma forma que eu não consigo explicar. Não havia julgamento nem medo, apenas compreensão. Ela assentiu devagar, como quem confirma algo que já sabia. Agora está tudo bem, David, disse ela num sussurro. Eu sei pelo que você passou. Eu sei o que te trouxe até aqui. Você pode descansar agora. Nesse momento eu senti um aperto no peito, como se estivesse prestes a desmoronar. A verdade escapou da minha boca antes que eu conseguisse segurá-la. Então eu olhei no fundo de seus olhos e perguntei: eu morri? Ela apenas balançou a cabeça com aquele mesmo sorriso. Não, David. Isso é apenas um sonho feliz. Um lugar onde você pode voltar sempre que precisar. Foi como se uma âncora fosse tirada do meu corpo. O alívio de ouvir aquilo me quebrou por dentro. Passei o dia inteiro ao lado dela. Conversamos sobre tudo e sobre nada. Eu falei dos meus medos, das minhas memórias, dos meus dias sufocantes na fábrica. Ela apenas ouvia cada palavra. O jardim parecia mais vivo, como se minhas confissões alimentassem a beleza daquele lugar. Quando o sol se pôs, um céu laranja profundo cobriu o horizonte. Subimos juntos uma colina, de onde se via todo o jardim. O ar estava frio e doce. Eu sentia meu corpo pesado, mas não de cansaço. Júlia se sentou na grama e abriu os braços, oferecendo colo. Sem hesitar, deitei minha cabeça ali. Ela passou a mão em meu cabelo com delicadeza, num gesto que eu não sentia desde a infância. Aos poucos o mundo se apagou. Quando abri os olhos novamente, não haviam mais flores, nem sol, nem Júlia. Apenas a vida de antes, monótona, cinza, sufocante. Aquele foi um dos piores dias que eu já vivi na fábrica. As vozes me cobravam metas impossíveis, me humilhavam e eu me arrastava, sonolento, com a mente ainda presa na lembrança daquele jardim. Quando eu finalmente cheguei em casa, esgotado, fui pra cama mais cedo. Queria apenas sumir. E então aconteceu. Fechei os olhos e despertei outra vez naquele lugar. O mesmo jardim, o mesmo cheiro de flores, o mesmo céu, como se eu tivesse sido chamado de volta. Dessa vez não era apenas Júlia que me esperava. Ao acordar no jardim, eu encontrei outras pessoas ali. Seus rostos eram estranhos, ao mesmo tempo familiares, como figuras que eu sempre quis ter na minha vida, mas que nunca existiram fora dali. Eles sorriram para mim com uma naturalidade que eu já não conhecia. Júlia me apresentou a todos: Rafael, Lídia, Gustavo, Romeu e a Gabi. Cada um deles parecia carregar um pedaço daquilo que eu sempre busquei no mundo real: compreensão, alegria, calor humano. Passamos o dia inteiro juntos. Conversamos, rimos, contamos histórias. Era como se eu tivesse sido arrancado de uma caverna escura e colocado sobre um sol que eu nunca tinha sentido.
Eu não lembrava mais como era dividir momentos com outras pessoas. Fazia tanto tempo que a solidão havia moldado que eu já nem sabia mais falar sem medo, sem hesitação. Mas ali eu era apenas eu. Como antes, a noite caiu e aquele mundo começou a se apagar. Um véu pesado me cobriu e eu despertei de volta à realidade. A rotina cinza, o trabalho esmagador, a vida sem brilho. Mas diferente das outras vezes, agora não era só saudade. Era desespero. Eu queria voltar, eu precisava voltar. No dia seguinte, trabalhei como um fantasma. Minhas mãos mexiam nas máquinas, mas minha cabeça estava no jardim. Eu não queria estar acordado, eu queria dormir, me perder de novo naquele mundo. E então comecei a forçar. Eu ia para a cama cada vez mais cedo, tomava pílulas para dormir. Cada cápsula era uma chave, tentando abrir a porta daquele lugar. O mundo real se tornava insuportável. Tudo era cinza, frio, seco. As pessoas não se amavam de verdade, só fingiam. Seus sorrisos eram máscaras, seus abraços, gestos vazios. Mas nos meus sonhos tudo era quente, verdadeiro. Por que eu não poderia viver lá para sempre? Por que me prender aqui? Com o tempo comecei a chegar atrasado no trabalho, dormia demais e quando estava acordado parecia morto por dentro. Até que um dia eu fui demitido. E para mim aquilo não foi um desastre, foi liberdade. Agora eu podia me entregar completamente ao único lugar onde eu me sentia vivo. Peguei todo o dinheiro que tinha e até o seguro-desemprego e gastei em remédios para dormir. Pílulas, xaropes, qualquer coisa que prometesse me apagar. Eu dormia 12, 18, 24 horas seguidas e mesmo assim queria mais. Com o tempo, até meus sonhos começaram a se corromper. Aquele jardim que antes me recebia com cores e luz começou a escurecer. As vozes amigas ficaram distantes. Os rostos que sorriam para mim pareciam se dissolver no ar. Era como se eles soubessem o que eu estava fazendo no mundo real. Como se estivesse me julgando pelas drogas, pelo desespero, pela minha vontade doentia de não acordar mais. Aos poucos, deixaram de aparecer. Eu entrei em pânico. Eles eram tudo que eu tinha. Eram a única coisa que me fazia sentir humano, que me fazia suportar a vida. Sem eles eu não era nada. Sem aquele lugar eu era apenas um corpo andando pelas cinzas. Foi então que eu decidi usar minha última carta. Naquela manhã, cambaleando como um morto-vivo, eu caminhei até o prédio mais alto da cidade. Um arranha-céu antigo erguido bem em frente ao lugar onde eu trabalhava. Um monumento à rotina que me esmagava todos os dias. Subi todos os andares como quem sobe ao próprio julgamento. Cada passo mais pesado que o anterior. No último andar, encontrei a porta de acesso ao telhado. Eu a empurrei e o vento lá em cima era gelado, cortante e cheirava a ferrugem. Caminhei até a beirada, olhei para baixo. A cidade parecia um brinquedo distante, mas eu sentia o peso real do abismo me puxando para baixo. Minhas pernas tremiam, minha cabeça girava. Talvez fosse o excesso de remédios, talvez fosse a altura absurda. Uma tontura violenta me tomou e eu caí de costas no concreto. Senti minha pressão despencar e o mundo apagou. Quando meus olhos se abriram, eu estava de novo no jardim. O mesmo jardim de sempre.
mas não era mais o mesmo. O céu, que antes era azul, agora estava vermelho sangue, como se tivesse prestes a desabar sobre nós. As flores pareciam murchar diante dos meus olhos. O ar tinha um gosto metálico. E a Júlia, ela estava lá. Mas ela não sorria. Ela estava ajoelhada num canto, chorando. As lágrimas escorriam pelo seu rosto como um rio silencioso. Eu caminhei até ela e antes que eu pudesse falar, ela ergueu os olhos, cheios de dor, e disse para eu parar. Ela implorou para que eu parasse. Ela não suportava mais me ver me destruindo. Não suportava mais assistir o meu sofrimento. Assistir o meu desespero. Disse que pensou que se ela se afastasse de mim, talvez eu parasse de me machucar. E eu temi. Eu disse pra ela que tudo que eu fazia era pra ficar ali, com ela, com todos eles, pra sempre. Que aquele lugar era o único que eu sentia alguma coisa parecida com vida. Mas ela balançou a cabeça. Disse que era impossível. Disse que tudo ali era fruto da minha própria mente cansada. Uma ilusão que eu havia criado para fugir da dor. Para mim não importava, real ou não, aquilo era tudo que eu tinha. Era mais real do que qualquer coisa que eu já tivesse vivido lá fora. Eu abri a boca para dizer isso, mas o mundo começou a ruir. O jardim tremeu, as cores sangraram e de repente eu acordei. Eu estava de volta no telhado. O céu cinza da cidade sobre mim, o vento frio batendo no meu rosto, ainda caído perto da beirada, com o coração disparado como se estivesse voltado de um inferno particular. Levantei e olhei uma última vez para baixo, e então ouvi uma voz vindo atrás de mim. Eu olhei enquanto passava pelo parapeito e me preparava para me jogar. Era uma garota. Ela tinha um olhar gentil e me lembrava muito a Júlia. E parecia genuinamente preocupada. Mas eu sabia que não era ela. Ela gritou alguma coisa, mas eu estava tão desnorteado que nem consegui entender. E quando eu fui me jogar, ela agarrou meu pulso por um instante. Eu olhei em seus olhos e senti esperança. Talvez aquela garota pudesse me livrar do vazio que há tanto tempo eu sentia. Talvez ela pudesse me fazer sentir vivo de novo, e não apenas em um sonho. Talvez eu pudesse ser feliz de verdade ao invés de uma ilusão de felicidade. Porém, já era tarde. Eu tentei me agarrar à vida, eu tentei voltar, mas eu não tinha forças para carregar nem metade do meu peso. E ela também não. E foi assim que eu caí, sentindo que toda a minha vida não teve sentido. E quando finalmente encontrei, já era tarde demais. Eu caí com tudo em uma lixeira. Esse são meus últimos segundos de vida. E tudo que eu queria dizer é que apenas um olhar me fez querer viver de novo, mesmo sendo tarde demais. Agora eu sei que não há mais salvação para mim. Tá tarde e eu sinto que o fim tá chegando. Só espero que ela seja feliz, pois essa foi a única e a última vez que eu senti esperança na minha vida.